Olá, caros colegas, quero estar junto com você e é o que nós vamos fazer agora nesse vídeo, continuando o estudo sobre os dispositivos do Código Civil. Nós dois, você que me assiste nesse momento, vamos passar esses 30 minutos estudando, analisando e com certeza fechando o conhecimento sobre os dispositivos, começando pelo artigo 11 que nós vamos estudar agora. Eu tenho certeza e confio muito nisso que o estudo que nós vamos fazer agora, ele vai ser de grande valia para você. Você não vai precisar mais ficar voltando nesses dispositivos. Basta que você estude com disciplina, que você use esse seu potencial que você tem, que você reveja quantas vezes for necessário esses vídeos que eu estou gravando e estão disponíveis aí na minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. No YouTube, só você digitar professor, ponto Hernando Fernandes, e você acompanha aí todas as publicações que eu estou disponibilizando para você, ok? É um curso completo, que vai ajudar você bacharelando, você já bacharel que está aí buscando aí o exame da OAB, então você tem que ter um domínio do Código Civil, Você que está aí tentando o concurso público, são dispositivos que cobram praticamente em todos os concursos da área jurídica. Ser disciplinado, estude bastante e espero que essas minhas aulas contribuem para vocês, ok? Vamos lá. Nesse vídeo nós vamos começar então com o artigo 11. Artigo 11 do Código Civil. O que fala o artigo 11? Com exceção dos casos previstos em lei, nós estamos falando do exceto, os direitos da personalidade da pessoa são intransmissíveis. O direito da personalidade não transmite, são intransmissíveis e irrenunciáveis. Eu não posso renunciar ao meu direito de pessoa, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Eu não posso limitar o meu direito de pessoa. Então, o direito da personalidade, ele é intransmissível. Eu não posso, não há como transmitir o meu direito de pessoa para outro. Ele é irrenunciável. Não há como você renunciar ao direito de pessoa. Essa irrenunciabilidade significa dizer então que você não pode abrir mão de seus direitos, que você não pode abrir mão de seus direitos de personalidade. Eu não posso assinar um contrato dizendo que eu renuncio à vida, que eu renuncio à minha pessoa, à minha imagem. A intransmissibilidade quer dizer que o titular, a pessoa, não pode ceder o direito da personalidade a outro. Não pode ceder o direito da personalidade a outro. Há exceções a casos previstos em lei que nós veremos. Quais?
mudança de sexo. Cirurgia em pacientes transexuais realizam para inverter o seu sexo. Essa cirurgia implica amputação testicular. É coisa complicadíssima e séria e, de certa maneira, se faz presente. E é uma renúncia. Você está renunciando ao seu sexo. O sujeito está renunciando à sua integridade física. Modelos que, para desfilarem mais esbeltos, fazem amputação das costelas flutuantes. É uma renúncia. Doação de órgãos. Todo aquele que doa um órgão está transmitindo do seu organismo para outra pessoa uma parcela da sua integridade corporal. Vejamos mais para nós não precisarmos mais de voltar e comentar sobre esse dispositivo, que é o da personalidade. Colegas, os direitos de personalidade, de que o direito à imagem é um deles, guardam como principal características a sua intransmissibilidade. Isto é uma assertiva que veio em uma das provas do exame da OAB. E é uma assertiva que o aluno deveria ter marcado correta. Os direitos de personalidade, de que o direito à imagem é um deles, guardam uma principal característica, a sua intransmissibilidade. Perfeito. Como também a irrenunciabilidade. Outra. Não se pode subtrair da mãe o direito de defender a imagem de sua falecida filha, pois são os pais aqueles que, em linha de normalidade, mais se desvanecem com a exaltação feita à memória e a qualquer agressão que possa lhes trazer mácula. Então, nós falamos que o direito da personalidade é intransmissível e irrenunciável, mas nós não podemos tirar da mãe o direito de defender a imagem de sua falecida filha. Outra coisa. Comigo. Eu quero que você me ajude a resolver essa assertiva. É uma assertiva verdadeira ou falsa? O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Professor, nós falamos lá que não pode, mas olha, o direito, ele é complexo. Você tem que interpretá-lo. Você não pode fazer a leitura do dispositivo na sua literalidade e fechou, acabou. Não é assim. Vou explicar a vocês. Vamos lá. O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente nem geral. Permanente nem geral. O direito de imagem. Você pode conceder que alguém divulgue sua imagem. Como se diz? Você está dando direito, você está renunciando. Peraí, não é geral não. É um período temporário onde você está recebendo algo ou um contrato onde você deixa que a pessoa use a sua imagem. Então, nesse caso, é permitido.
Então essa assertiva ela é correta. Mais uma. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Na verdade, eu vou comentar pouco, porque essa assertiva nós vamos estudá-la mais adiante, né? Mas ela está verdadeira, porque realmente, quando se fala, agora vamos falar da imagem, nós estamos falando de personalidade que ele é irrenunciável e intransmissível. Então, quanto ao dano material e moral, a imagem você pode tanto cobrar, você pode acumular indenizações por dano materiais sofridos, né, e danos moral, oriundo do mesmo fato. Imagine vocês que uma pessoa, ela em um conflito, no meio no meio ali na área pública, uma pessoa defere um tapa no rosto daquela pessoa. Ela machuca ou quebra um dente, é um dano material. E também o dano moral, que ela foi ali completamente humilhada na frente das pessoas. Então aí você pode, com certeza, pode ter acumulação de indenizações, tanto por dano material, o dente quebrado, né, quanto por dano moral, ali a integridade, a humilhação que aquela vítima sofreu. Mais uma informação. O assédio sexual, como delito criminal e ilícito trabalhista, dá direito à indenização por dano moral e material. Verdadeiro. Porque, na verdade, nós estamos falando da personalidade, né? Estamos falando aí dos direitos. Como nós falamos que é intransmissível e irrenunciável, quer dizer, então, que o assédio sexual, como delito criminal e ilícito trabalhista, dá direito à indenização, lógico, por dano material e dano moral. A agressão aos bens imateriais, que não são materiais, configura prejuízo moral verdadeiro. Nós falamos da pessoa que afere um tapa na outra. São invioláveis a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito da indenização pelo dano material ou moral consequente à violação. Verdadeira. É isso mesmo. Outra, mais uma. Sem propriamente desfigurar a pessoa e sem que esse fato importe a sua rejeição no ambiente social em que vive, não se pode admitir a reparação dos danos estéticos e morais na lesão que não importou desfiguração. Lógico, aí vai haver uma apuração. O juiz vai analisar as provas para ir estar julgando se houve ou não realmente uma lesão que importou a desfiguração, tá certo? Aí você vai poder pedir danos morais, danos materiais, aí vai ser analisado pelo magistrado. Mais uma, deixa eu ver se tem mais uma questão. Não, vamos lá então para o artigo 12. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar, que nós até já adiantamos, perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Reclamar perdas e danos, colegas, pressupõe um direito à personalidade. Reclamar perdas e danos pressupõe um direito à personalidade que já foi violado.
indenização por perdas e danos. Imagine você que no jornal de amanhã será publicada a notícia que difama a reputação de Antônio. Neste caso, como a notícia difamante ainda será publicada, existe uma ameaça ao direito à honra de João. Para que essa ameaça não se concretize, João deve recorrer ao judiciário e pedir uma providência para que suspenda a publicação daquele jornal. Agora, se o jornal já publicou, o estrago já foi feito, a honra da pessoa já foi destruída, Antônio já foi atingido, nada mais resta a não ser ingressar com ação de perdas e danos. Reclamar perdas e danos pressupõe um direito à personalidade. Diz o parágrafo único do artigo 12. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo, no artigo 12 do Código Civil, o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Aí foi aquele exemplo que eu coloquei da mãe, né, que vai reclamar os direitos da sua filha falecida que sofreu danos morais ou materiais. O cônjuge sobrevivente é a viúva ou o viúvo. Qualquer parente em linha reta é o ascendente ou o descendente do falecido. Colaterais até o 4º grau. Pessoa que não se enquadram nem como ascendentes, nem como descendentes. Ascendentes, pai, mãe, avós. Descendentes são os filhos. Mas, apesar dos colaterais não serem da linha ascendentes nem descendentes, pertencem a um tronco ancestral. Pertence a um tronco ancestral comum. Irmão não é ascendente nem descendente. Entretanto, fazem parte do tronco comum. Um irmão tem um pai ou uma mãe em comum. Fazem parte do mesmo tronco. Para vocês compreenderem, e futuramente vocês verão esse conteúdo novamente. O primeiro grau em direito civil, não existem colaterais em primeiro grau, pois na verdade você vai encontrar o parente em linha reta, que serão os pais ascendentes e os filhos descendentes. O segundo grau da linha colateral do tronco comum são os irmãos. O segundo grau do tronco comum dos colaterais são os irmãos. Já o terceiro grau desse tronco comum são os tios.
são os tios e os sobrinhos. O quarto grau são os primos. Isso quer dizer que não existe primo de primeiro grau, primo de segundo grau, primo de terceiro grau. Os primos estão no quarto grau do tronco, que são os colaterais. Compreenderam? Muito bem. Vamos para o artigo 13 do Código Civil Brasileiro. Salvo, preste atenção, salvo por exigência médica, é defeso, o que é defeso? É proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os costumes. Colegas, direito à integridade física. Direito à integridade física. Você pede ao médico para amputar o seu braço. Terrível, professor. Pois tem vontade de usar o braço mecânico. Loucura, professor. Pode acontecer. Pois, mais que você consinta, autorize, faça contrato para que o médico atenda os seus clamores, esse procedimento é vedado pela lei. Esse procedimento da amputação do seu braço para atender à vontade sua de colocar um braço mecânico é proibido por lei. Porque isso implica a diminuição permanente, definitiva, da integridade da pessoa. Tem um caso interessante, vocês encontram aí, a gente vê muito isso na internet. Na África existe uma tribo que tem uma prática muito bizarra. Toda vez que nasce uma menina, ela é levada ao feiticeiro e ele faz a amputação clitoriana da recém-nascida. Essa amputação é feita com a pedra quente, provocando hemorragias. Em alguns casos, até mesmo levando à morte da criança que acabou de nascer. Tudo isso com o objetivo de impedir que a menina, após tornar-se adulta, possa experimentar o prazer sexual. Essa prática aqui no Brasil, para nós, é estranha, mas é aceita pelo costume africano. Se fosse no Brasil, certamente seria proibida essa prática, pois contraria os nossos costumes. Agora, olha, preste atenção novamente no que diz o dispositivo. Salvo por exigência médica, porque se for por exigência médica, não há que se falar nessa proibição. Então você tem que prestar atenção na hora da prova. Olha aqui. Salvo por exigência médica, é defeso, é proibido o ato de exposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, imagine só,
pessoa sofre um acidente de trânsito e foi levado com emergência para um hospital. O médico constata que tem que ser amputado o seu braço. Neste caso, não há que observar a proibição, a vedação da lei, porque tem um salvo, há uma ressalva. Neste caso, o médico pode sim realizar o procedimento de amputação do braço daquela pessoa, daquele paciente. E são casos que a gente vê continuamente. Diz o parágrafo único: o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante também, né, na forma estabelecida em lei especial. Agora, olha aqui, para você que vai fazer aí, vai prestar um concurso, ou vai fazer prestar o exame da OAB, deixa eu dar um exemplo de questão que a OAB, o próprio concurso, pode cobrar de vocês. Vamos voltar lá no artigo 11, vou simular para vocês aqui uma questão. Primeiro, você vai prestar atenção no que fala o dispositivo, o artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Olha o que a banca pode colocar para você. É correto afirmar que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Errado. Eu copiei praticamente a literalidade do dispositivo e só troquei o i pelo ré. Tome cuidado. Mais uma para vocês. Marque a alternativa correta. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são transmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitações voluntárias. Novamente errado. O que o professor fez? Ele trocou o transmissível pelo transmissível e manteve o irrenunciável. Segunda, né? Vamos mais um? Vou fazer mais uma para vocês. Marque a alternativa correta. Com exceção do caso previsto em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, ótimo, tá certinho, irrenunciáveis, ótimo, podendo exercer sobre limitações voluntárias. Está correta? Não, erradíssima. Eu retirei a negatividade da assertiva e coloquei e positivei a assertiva. Está errado. Colega, não é difícil. Você tem que prestar atenção nas manobras que a banca vai fazer. Terceira? Quarta. Vamos lá. Marque a alternativa correta. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, não já para de ler. Tá correto, calma. Não podendo o seu exercício sofrer limitação involuntária. Está errado ou certa? Errada. Eu levei a assertiva todinha lá no final, que eu tirei o voluntária pelo involuntário. Então está errado esta assertiva. Quinta. Já escrevi 5 questões para vocês sobre o artigo 11. Mais um, vamos lá. É correto afirmar que não há que se falar em exceção quanto aos direitos da personalidade, que são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Beleza, ótimo, tá certinho. Não, porque está claro aqui, com exceção dos casos previstos em lei. Com exceção dos casos previstos em lei. Não falamos de mudança de sexos, de todos os casos, doação de órgãos, com exceção dos casos previstos em lei. Vou simular para vocês também questões com o artigo 12. Artigo 12. Colegas, eu acho importante fazer isso, porque é com esses simulados que o aluno, na hora da prova, ele vai lembrar e vai detonar, e você vai detonar e alcançar o seu objetivo e o meu objetivo. Vamos lá. Professor, seus vídeos estão demorando muito.
Tá gastando, eu estou fazendo 3 artigos só, mas é porque eu sei que esses vídeos vai valer para você. Se você acha que já sabe isso, passa para o próximo vídeo. Mas se você quer ter assim, um conhecimento fechado dos positivos, veja o vídeo até o final. Vamos lá. Diz o artigo: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Aí você vai lá no PCI concurso e vai encontrar 1000 questões sobre isso. Eu vou simular uma agora. Marque a alternativa correta. Preste atenção. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, com prejuízos de outras sanções previstas em lei. Esta é uma assertiva errada, porque a lei fala que é sem prejuízo, que pode ter outras sanções, e eu coloquei o com. Então a assertiva ficou errada. Primeiro nós fizemos, né? Vamos para a segunda, sobre o artigo 12? Vamos lá. Deve-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Falsa. Deve, não pode. Você pode reclamar perdas e danos se você quiser. Então, assertivo está errado. Segunda, vamos terceira agora. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas ou danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Verdadeiro ou falso? Falso. Não é ou não. Você pode reclamar perdas e danos. Se ocorreu perdas e danos, você vai reclamar perdas e danos. Ok? Vamos lá para o artigo 13. Vamos simular com o artigo 13. O artigo 13 é o seguinte: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. O que vocês podem simular? Marque a alternativa correta. Salvo por exigência médica, é facultado o ato de disposição do próprio corpo quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Isso é questão ridícula, viu? Mas é falsa, porque não é facultado. É defeso. Vamos mais umas? Vamos lá. Sem se falar em ressalva, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Verdadeiro ou falsa? Falsa, gente. Há exceção sim, para falando salvo por exigência médica. Então, errado. Vamos tentar simular mais um? Vamos lá. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade e contrariar os bons costumes. Não é ou. Então está errado. É ou. Não tem que ter os dois, não. Tem que ter essa junção, não. Ok? Muito bem. Colegas, nós... vamos aqui. Deixa eu ver aqui o parágrafo. Vamos tentar se consegue a gente fazer uma questão com o parágrafo 1. O ato previsto no artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei. Então, a banca pode dizer o seguinte: de acordo com o artigo 13, não pode ocorrer o transplante porque é defeso o ato de disposição do próprio corpo. E o transplante vai ocorrer uma diminuição quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os costumes. Mas está errado. Porque você esqueceu que tem um salvo por exigência médica, salvo por disposição legal. Caros colegas, caro estudante, agradeço a Deus primeiramente e a você que está aí estudando junto comigo. Nós dois, professor e aluno, aluno e professor. Um meu grande abraço, que Deus lhe abençoe. Compartilhe esse vídeo com seu colega. Como eu faço o meu projeto,
de ajudar você. Faça o projeto, divulgar essa ideia. Os alunos às vezes ficam assim, será que é verdade? Será que está acontecendo esse vídeo? É gratuito mesmo? É para colaborar com você. Espero de coração que eu esteja colaborando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sucesso. Até o próximo, se Deus quiser.